apresentação em si, tá? Em PDF. Então, por favor, editem ali, eu preciso que os nomes e os e-mails estejam corretos, que senão, caso contrário, eu não consigo enviar. E principalmente aí, só complementando, Eric, colocar o e-mail profissional, né, pessoal? Evitar Gmail, Hotmail, que isso para a gente não faz muito sentido. Fazer o seguinte, sempre, nós respondemos todas as perguntas ao final, tá? Então tem o chat aí, eu vou pedir que vocês façam o seguinte, direcionem todas as suas perguntas para o Daniel. Então vocês vão ver ali no chat, tem um to, selecionem o Daniel, Daniel Melo, tá? Direcionem suas perguntas todas para ele, certo? Para no final, ao final da apresentação, ele vai responder todas elas, ok? Daniel, pode seguir, a palavra é sua. Muito bom, Eric, obrigado aí pela apresentação. Pessoal, queria dar as boas-vindas aí a vocês. Eu habilitei aqui só no comecinho o chat para a gente ter um contato visual aqui no início da apresentação. Queria novamente então agradecer o interesse de todos em conhecer um pouquinho mais das soluções da Radwin que a gente vai conversar no dia de hoje. Basicamente tem dois assuntos importantes para a gente conversar um pouquinho sobre eles. O foco da chamada do convite até que o Eric encaminhou para vocês foi a solução do Radwin 5000 JET, mas a gente vai falar também um pouquinho do Radwin 2000D+, que é o novo lançamento da Radwin com relação ao portfólio de soluções ponto a ponto. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas soluções e acho que a gente já está no horário aí para começar a apresentação e vamos dar seguimento então ao material que a gente tem para cobrir. Eu vou acelerar um pouquinho, pessoal, nessa parte introdutória, né, de comentar quem que é a Radwin, etc. É importante para posicionar para vocês, eventualmente quem tenha pouco conhecimento do ambiente onde a gente está inserido, mas aí eu vou botar bastante foco realmente no material que a gente planejou para apresentar para vocês no dia de hoje. Tá. Vamos começar então, pessoal. Um segundinho só. É uma empresa de origem israelense, ela é uma empresa líder no desenvolvimento de soluções sub-6, né, que seriam aí tudo que é banda não licenciada, 3,5 e 4.9, é parte de um grupo mais abrangente, chamado aí do Grupo RAD. A gente conta aí com mais de 18 escritórios no mundo inteiro, presente em mais de 150 países. No Brasil, inclusive, a gente tem uma unidade de manufatura em Minas Gerais. Os mercados verticais principais que a Radwin atua são os mercados que demandam em alta disponibilidade, alto valor agregado, e aí estão listados alguns, né, no mundo das operadoras e grandes provedores de internet, operadora fixa e móvel, provedores de serviço, né, os ISPs, principalmente no quesito aí de planos corporativos, full duplex, de alta capacidade, alta disponibilidade. Mercados de governo, onde estão aí a maioria das soluções dos projetos nossos de vídeo monitoramento para segurança pública, cidades digitais, esse aí é um grande cliente nosso, e mercados profissionais, mineração, a parte de petróleo, empresas de energia elétrica, são aí os mercados verticais mais tradicionais que a Radwin atua. A gente consegue ver o mapa aí dos escritórios, aqui no Brasil a gente conta com a fábrica, em Minas Gerais. O próximo slide vai mostrar para vocês algumas imagens ilustrativas que vão dar essa ideia um pouquinho para a gente de
quais são os mercados onde a gente atua. O visual nos ajuda a lembrar um pouquinho melhor. E esses mercados são atendidos basicamente por 3 portfólios. Um portfólio de soluções ponto a ponto, chamado de Radwin 2000. Um segundo portfólio de aplicações multiponto, que é o Radwin 5000. E um terceiro de aplicações de mobilidade, seria, vamos enxergar como um derivativo do ponto multiponto, mas que permite a gente implementar o cliente, a CPE, com deslocamento aí de até 250 km por hora. A gente não vai tratar desse portfólio no dia de hoje, o foco vai ser principalmente no multiponto, e a gente vai de quina aqui falar um pouquinho da parte do ponto a ponto. Eu vou iniciar falando sobre o portfólio de ponto a ponto. Não é o artista principal aqui da apresentação hoje, né? O foco vai ser a linha de produtos do JET, que é o 5000, mas é importantíssimo a gente aproveitar a oportunidade e relembrar para vocês qual é o portfólio de soluções ponto a ponto e comentar qual é o último lançamento que a Radwin fez agora nesse ano de 2015. Vamos lá. O nosso portfólio de soluções ponto a ponto é chamado de Radwin 2000. São 4 subfamílias. A gente tem lá o Radwin 2000 A, B, C e D, fica fácil de lembrar, né? Veja como a gente até ajuda vocês aí a não terem dificuldade de lembrar o nome do portfólio. A ideia é entender que dentro de cada uma dessas famílias a gente consegue fazer para as séries A e B upgrades de capacidade. Então vocês podem ver na tabelinha do lado direito, o 2000A começa com 10 MB de capacidade e eu posso fazer upgrade para 25, 50 ou até 100 MB por licença de software. O Radwin 2000B é de 50 para 100 ou para 200 MB de capacidade por upgrade. O 2000C, que é o produto fabricado aqui no Brasil, já é um rádio que sai com 200 MB de capacidade. E o demais, que é o lançamento mais novo, é um rádio de 750 MB de capacidade agregada. Então, essas são as 4 subfamílias dentro do portfólio do Radwin 2000. Todos esses equipamentos, pessoal, eles têm compartilha de uma espinha dorsal que oferece aí a alta capacidade, alta disponibilidade, a interface aérea otimizada para trabalhar em condições extremamente desafiadoras de visada direta e principalmente de interferência. A interface aérea da Radwin ela é otimizada para trabalhar nesses ambientes complicados, né? Então a gente pensar aí em localidades que tenham desafios grandes de coexistência com muitos rádios, RF poluído, o rádio foi feito para trabalhar nesse tipo de ambiente. Todos esses equipamentos têm, como eu comentei com vocês, características comuns. Por exemplo, todos eles têm um empacotamento físico extremamente robusto, que é o tal do IP67. Né? O que quer dizer isso na prática? Você pode pegar o equipamento, mergulhar ele na água por 1 metro, por meia hora, e você não vai ter ingresso de água dentro dele. Eles são extremamente selados e que na prática permite você instalá-lo em qualquer ambiente, qualquer condição e esquecer do equipamento. Todos os equipamentos A, B, C e D têm altíssimas taxas de processamento de pacote por segundo, de forma que você consegue alcançar a capacidade efetiva de tráfego dele, vamos pensar aí os 750 MB no D+, 200 no C, com qualquer tamanho de pacote de dados. Isso é uma coisa que normalmente ninguém fala, os concorrentes nossos principalmente, onde tem limitações importantes de processamento, que ele eventualmente consegue atingir a capacidade nominal só com o tráfego de pacotes grandes, né, de
1.500 bytes, por exemplo. Só que a gente sabe que no dia a dia o tráfego de pacotes pequeno é muito grande. Um exemplo, né? Redes que vão trafegar o protocolo TCP/IP, para cada pacote que você envia de TCP, você tem uma confirmação de um pacotinho de 64 bytes. Então, pelo menos metade do seu tráfego, e principalmente no uplink, é de pacote pequeno. Se você tiver aplicação de voz sobre IP, aí a coisa fica mais complicada ainda. E o que a gente consegue fazer na RadioIN é, devido à altíssima taxa de processamento de pacotes por segundo, esse é um problema transparente, ele não existe, não tem restrição para você atingir as capacidades máximas do equipamento em função do processamento do rádio. Ou seja, ele também, além de ter interface aérea otimizada para o mundo desafiador de interferências e visadas, ele é aí um colosso do ponto de vista de processamento computacional. Rádios são fáceis de instalar, de manter, tem uma série de recursos, analisador de espectro integrado, os rádios são multibanda, você consegue cobrir aí uma faixa de várias bandas dentro de um mesmo equipamento, disponíveis em condição de antena integrada ou conectorizada e conseguem chegar aí a distâncias elevadas de até 120 quilômetros de distância. O RadioIN 2000D+, traz algumas novidades em relação ao portfólio antigo. Vou fazer um parênteses aqui, pessoal. Eu vou falar muita coisa do RadioIN 2000, que é o ponto a ponto, e eu gosto de começar por aqui, porque quando eu abrir e a gente começar a falar da parte do multiponto, vocês vão ver que a grande maioria das coisas que eu estou falando para o ponto a ponto vale para o multiponto. Então eu gosto de reforçar a mensagem que o nosso multiponto, diferente de outras soluções de mercado, ele vai entregar para você uma capacidade equivalente, uma experiência de navegação e de conectividade similar à de enlaces ponto a ponto. Então, a história de começar pelo ponto a ponto tem um sentido e vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Bom, o que tem de novidade no RadioIN 2000D+? É o produto mais novo que a RadioIN lançou. Para quem já é cliente nosso, integrador, trabalha com o portfólio 2000, o A, B e o C, as principais novidades são o seguinte, né? Da onde que saiu essa mágica de chegar até 750 MB? Duas mexidas. Aumentou a largura de canal, eu consigo trabalhar não só com canal de 40, mas com canal de 80 MHz, e a gente subiu a modulação. Antes trabalhava com modulação de até 64 QAM, agora sobe para modulação de até 256 QAM. Então essas duas alterações aí que a gente implementou, ou novidades, permitem que a gente tenha essa capacidade que subiu de 200, foi para 750 MB. Muito bom. Tem muita gente que já deve estar pensando, puxa, o canal de 80 MB é difícil, como é que faz para trabalhar, não tem espectro. Para atender a essa... Pessoal, se tem alguém com a conexão de áudio aberta, pedir para todo mundo garantir que está em mudo, por favor. Basti? Alô? Eric? Pessoal, um segundo só. Entrou alguém aí com o áudio aberto. Vamos lá. Acho que eu consegui. Vamos ver. O que eu estava comentando com vocês, né? A gente tem esse desafio de como eu vou trabalhar num canal mais amplo, né? Um canal de 80 MB, e a gente sabe que o espectro está cada dia mais congestionado. Então, para endereçar esse tipo de desafio, a RadioIN desenvolveu um recurso novo chamado aqui de Dynamic Channel Bandwidth Allocation. Isso quer dizer o seguinte: em tempo real, a gente vai conseguir coordenar
e ajustar a largura do canal. Eu tenho um slide que vai apresentar como isso funciona e a gente vai entender como que esse recurso nos ajuda a vencer esses desafios aí de de interferência nos nossos sistemas. Então vamos seguir em frente. Muito bom. Esse aqui é o slide que apresenta essa característica desse recurso, né, da alocação dinâmica de canal. E ao invés de vocês ficarem olhando na tabela aí, pessoal, vamos prestar atenção primeiro na explicação e aí o entendimento dessa tabela vai ficar claro. Então vamos escutar o conceito. Normalmente, quando a gente tem um sistema de RF, a gente trabalha com o conceito de modulação adaptativa. O equipamento trabalha em várias modulações, a gente fala que as modulações mais altas, né, o 64 QAM, o 256 QAM, vão entregar mais capacidade, mas eles são mais sensíveis à interferência. Então é um compromisso. Quanto maior a modulação, mais capacidade, mais eu sofro mais de interferência e eu consigo chegar a distâncias menores. Modulações mais baixas são muito mais robustas contra a interferência, mas entregam menos capacidade. Então é uma troca que a gente faz. Do outro lado, a gente tem a parte óbvia. Quanto maior o canal, maior a capacidade. Se eu vou reduzindo o canal pela metade, a capacidade vai, em via de regra, dividindo pela metade e é diretamente proporcional. O que normalmente os rádios fazem, eles trabalham com a modulação adaptativa. Apareceu uma interferência, o rádio sente isso, ele derruba a modulação, ajusta o funcionamento do equipamento para a nova modulação e segue em frente, né? Existem vários protocolos de modulação adaptativa, alguns mais eficientes, outros não tanto. O nosso da Radwin é um protocolo excepcional de modulação adaptativa. Então, pessoal, a primeira parte da situação seria a situação ideal que a gente tem de trabalho seria essa daqui. A gente começar a operar nessa célula que está em cima aí à direita. Deixa eu ver se eu consigo colocar o ponteiro aqui para vocês verem. Acho que não. Mas essa célula que está aí, 256 QAM, que dá capacidade de 750 MB, essa é a condição ideal. Canal trabalhando com 80 MHz, máxima modulação, maravilha. Aí, de repente, na linha de baixo, aparece uma interferência num pedaço desse canal. Normalmente, o que as soluções vão fazer, pessoal? As soluções vão ligar o mecanismo de modulação adaptativa e vão derrubar a modulação lá para baixo, de forma que o enlace continue operacional. Só que aí você derrubou a capacidade do enlace. É assim que funciona a modulação adaptativa. O que a Radwin desenvolveu no algoritmo dela? A capacidade de você, o rádio faz isso em tempo real, fazer uma continha interna e ele pergunta o seguinte, falou, puxa vida, se eu dividir o meu canal pela metade, será que a capacidade aumenta? Será que eu consigo subir a modulação? E se a resposta for positiva, ele faz exatamente isso. Ele divide, né, ele derruba o tamanho do canal, mas com isso ele traz a modulação de volta lá para cima. Então, um enlace que tradicionalmente estava em 753, apareceu uma interferência pesada, ele cairia para 112, a gente conseguiria estar trazendo esse enlace aqui para 350 MB. Então, eu maximizo a capacidade de operação do enlace, não só em função da modulação adaptativa, mas da mescla da modulação adaptativa e a largura do canal. Então, isso aqui nos traz uma flexibilidade aí muito legal
para a gente conseguir ter a maior capacidade nos ambientes aí mais desafiadores de interferência. Então isso saiu aqui junto com o Radwin 2000D+. Esse é um gráfico, pessoal, que mostra algumas distâncias versus capacidade para uma determinada condição de antena. Então aqui o que a gente está mostrando para vocês é uma simulação usando uma antena relativamente pequena. Isso aqui seria uma anteninha aí de um pé, mais ou menos. Com essa antena, a gente consegue na distância aqui de 40 km, por exemplo, algo próximo aí de 300 MB de capacidade, né? 280, 290 MB. Se você aumentar o ganho das antenas, essa capacidade vai subindo, né? O que está indicando também que o máximo de capacidade, né, para eu chegar perto aí dos 700 e poucos mega, vai estar próximo aí, sei lá, de 5, 10 quilômetros, se você usar antenas maiores. Se usar antenas menores, aí no raio de até 3, 4 quilômetros de distância, para conseguir aí os 750 mega de capacidade do enlace. Alguns casos recentes, só para vocês aí terem um registro, eu peguei alguns, aí um depoimento textual de um cliente nosso. Ele instalou aí o equipamento num enlace de 38 quilômetros e tirou 190 mega full duplex, seriam aí 380 mega agregado na distância de 38 quilômetros. Um segundo cliente, um enlace aqui de 41 quilômetros, tirou também praticamente 380 mega, né? Aí tem até a cópia da telinha dele, é um enlace assimétrico, está basicamente aí na proporção de 2 para 1, ele está tirando aí 370, 380 mega na condição de limite aí de distância. Um outro cliente, aí um cliente no Uruguai, um enlace relativamente curto, de 1,5 km, visada direta, tirando aí praticamente 730 mega de capacidade, um enlace aí de 370 full duplex com visada. Um outro caso também no Uruguai, agora é um caso com obstrução, e uma obstrução complicadíssima, era um ambiente rural, onde você só tinha árvores de obstrução, não tinha prédio para fazer reflexão, era obstrução pura de árvores. Você vê aqui é um bosque denso, tem uma primeira árvore na frente, bem na frente do enlace, e depois uma sequência aí do bosque. Nesse enlace de 1,5 km, nessa altura da copa, o rádio estava instalado aí uns 15 metros dos dois lados, que é bem no meio da copa, ele entregou um full duplex aí de praticamente 150 mega, né, 300 mega agregado, uma performance fabulosa para esse tipo de desenvolvimento. O último caso para a gente falar do demais é um caso na Argentina. Aqui é um caso de um cliente que fez uma comparação do Radwin 2000C com o demais. Ele tinha um rádio C instalado por muito tempo numa torre que ao longo do tempo o piso de interferência foi aumentando. Ele usava antenas relativamente pequenas, teria que substituir as antenas para aumentar o ganho do enlace e deixar o enlace de novo com a capacidade e estabilidade que ele precisava. A troca pelo rádio D+, trouxe dois efeitos para ele, né? O primeiro que ele notou, e ele ficou extremamente satisfeito, foi a melhoria da estabilidade do enlace. Ele falou, o enlace ficou muito mais estável. E por que ficou estável, pessoal? Por esse algoritmo do ajuste dinâmico da largura do canal. E o segundo foi a capacidade efetiva. Ele conseguiu mais do que duplicar a capacidade real que ele tinha naquele enlace, que era o Radwin 2000C, que já é um rádio extremamente robusto. Mas naquela torre onde ele estava trabalhando, o piso de interferência tinha subido tanto que ele precisaria ou trocar as antenas, e ele resolveu experimentar a troca das ODUs. Em 5 minutos, sem mexer em antena, trocou as ODUs e o efeito final foi esse que está aí no depoimento dele. Então, para a gente finalizar aqui o assunto do Radwin 2000, a mensagem é um portfólio
extremamente flexível, né, e amplo de soluções, onde a gente tem aí uma linha de produtos que seria o rádio em 2000A, começando com capacidade de 10 MB com upgrade para 50 para 100. A gente tem o Radeon 2000B de 50 para 100 e depois com upgrade para 200. O C, que já é 200 MB, e o D+, que é o rádio com 750 MB de capacidade, que seria o rádio aí de maior capacidade que a gente traz no portfólio. Vamos começar a falar então agora do portfólio de produtos ponto multiponto. A historinha do multiponto, pessoal, eu gosto de contar ela da seguinte maneira. O ponto multiponto da Radwin é diferente dos pontos multipontos tradicionais que você vê no mercado. Qual que é a grande sacada que a gente tem aqui? A encomenda que foi feita pelo presidente da empresa para o pessoal de desenvolvimento foi a seguinte: falou, pessoal, a gente tem no mercado a linha de produtos mais estáveis, de melhor capacidade no mundo do ponto a ponto, e a gente quer levar essa mesma experiência, essa mesma premissa de performance para o mundo do multiponto. Então, se vira, me desenvolve algo com essas características que para o usuário final seja imperceptível se ele tem um ponto a ponto ou um multiponto. E isso, pessoal, envolve uma mudança de paradigma importante, porque normalmente as soluções de ponto multiponto trabalham com o conceito de compartilhamento de recurso. Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma analogia, né, que está na moda, os presidentes nossos da República fazem analogia, eu vou fazer analogia também. Quando a gente fala que vai entregar um plano de capacidade, um plano de serviço, vou pegar um número fácil para não judiar da matemática. Um plano de 1 megabit por segundo de capacidade. Quer dizer o quê? Em 1 segundo eu vou trafegar 1 megabit de dados. Então, quantidade de dados por tempo, né? Velocidade, dados por tempo, que nem 80 km por hora, eu vou em 1 hora andar 80 km. Eu não estou dizendo como que eu vou andar os 80 km. Pode ser que você, de repente, pegue 10, 20 km por hora, de repente você sobe para 150, depois você cai, pode flutuar. Ao longo de 1 hora, você saiu do ponto A ao ponto B, andou 80 km. Esse é o conceito de velocidade. Então, velocidade de tráfego de dados é a mesma coisa. Eu tenho quantidade de dados no tempo. Muito bom. Esse exemplo aí que eu usei do carro mostra o seguinte, né? Você pode atingir esse desafio, esse objetivo dos 80 km ou do 1 megabit por segundo de várias formas. Uma forma seria você pegar o piloto automático do carro numa estrada lisinha, retinha, aperta o botãozinho lá, 80 km, vai embora. E você vai todo o tempo a 80 km sem estresse nenhum, você pode ir lendo, o carro não vai chacoalhar, não vai ter nenhum percalço, ou você pode ir no modo emoção, né, que o carro acelera, breca, freia, para no acostamento, depois acelera para 120, 130, uma experiência de navegação péssima, né, mesmo de passageiro desse carro, é uma viagem muito desconfortável. Na ideia do megabit por segundo é a mesma coisa. Você pode entregar um plano de 1 megabit por segundo com altos e baixos, subindo para 2 mega, caindo para 0, ou um negócio flat, estável, de 1 mega que foi o prometido, como se fosse um ponto a ponto. Obviamente, o serviço de uma conexão estável é brutalmente diferente de uma que flutua bastante. E o que a Radwin conseguiu fazer é exatamente isso. A gente chama de SLA garantido, banda garantida. Quem já mexeu um pouquinho o tal do time slot que a gente usa, o que quer dizer isso? Ao invés de você pegar um grupo de
canais ou recursos de dados que você tem e estatisticamente compartilhar com os clientes com pouquíssimo controle, que aí na prática dá essa flutuação, você consegue alocar esses canais de uma forma determinística, garantida para cada cliente, e você sabe exatamente a capacidade e a latência de cada um desses clientes. Então, na prática, é como se você pegasse o multiponto e segmentasse em múltiplos enlaces de ponto a ponto saindo de uma mesma caixa. Então, isso que a gente fala que eu consigo garantir a banda, a capacidade, ou esse SLA, que quer dizer o nível de serviço garantido. Então, conceitualmente, é uma solução bastante diferente do tradicional. É claro, pessoal, que eu também consigo fazer reuso de banda, eu posso ter um grupo de canais que fique aí disponível e é compartilhado de forma estatística com os clientes, se você quiser fazer o reuso, como as soluções tradicionais fazem. Então, a gente tem a flexibilidade de brincar dos dois jeitos, né? De fazer a performance de um ponto a ponto com a banda garantida ou fazer reuso de canal. Não dá para fazer os dois enfoques na nossa plataforma. As radiobases são as radiobases de maior capacidade efetiva do mercado, melhor eficiência espectral, eu consigo fazer um reuso de canal dentro da mesma radiobase e em radiobases vizinhas, mesmo com setores de 90 graus. Então, os nossos setores têm 90 graus, eu monto 4 setores de 90 graus de uma torre e eu estou injetando 1 GB de capacidade, pessoal. É capacidade de fibra, né? São capacidades muito elevadas. Muito bom. Do ponto de vista da radiobase, tem 3 modelos. Vamos lá, tem 3 capacidades. 25, 50 ou 250 MB de capacidade. Então, é o que está indicado aqui do lado direito da nossa tela. E eu acho que eu mudei o slide, não. Não mudei. Não mudei, peraí. Estou apanhando aqui do cursor. Tá. Então tem aqui 25, 50 ou 250 MB de capacidade na base. Então se você tem um projetinho pequeno, precisa aí de 2, 3 clientes ou ligar 2, 3 câmeras, a base de 25 ou 50 MB dá conta do recado. Uma operação um pouco mais robusta, a gente vai lançar mão da base de 250. Na remota, eu tenho clientes com capacidade de 5, 10, 25, 50 ou upgrade até para 100 MB. Então, eu consigo partir aí de equipamentos de baixa capacidade e, por licença de software, eu consigo levar esse equipamento a uma capacidade muito mais alta. O que eu vou comentar com vocês agora é a nova versão da rádio base de 250 MB. Eu tenho 2 modelos de rádio base de 250 MB. Uma vamos chamar de a família 5000 clássica ou tradicional, que é um rádio excepcional. E o novo, que é o 5000 JET, que é um rádio, não tem nem palavra para descrever, a gente vai entender o que ele faz aqui. Qual é a diferença de um e do outro? Ambos têm uma capacidade efetiva de 250 MB. Ou seja, do ponto de vista do rádio, vamos entender que são praticamente iguais. Tem pouquíssima diferença entre o rádio 5000 e o 5000 JET. A diferença do JET está na antena. O 5000 JET traz uma antena tipo beamforming. E a gente vai falar dessa brincadeira aqui, o que é a antena beamforming. O resto, pessoal, é igual. 250 MB de capacidade na base, ele tem SLA garantido, faz sincronização TDD por Ethernet ou GPS da mesma forma como o 5000 tradicional faz, os clientes remotos são exatamente os mesmos. A interface aérea é igual, né? Essa é a mensagem. Eu posso trocar uma base de 5000 para o 5000 JET e mantenho os mesmos clientes. Faço um upgrade de release de software, obviamente, na base nos clientes, mas ele é compatível com a versão atual
de remotas. A diferença, então, pessoal, está na antena. A grande sacada do JET é a antena. Essa aqui é uma fotinho dele. A gente consegue ver aqui, nessa parte aqui, esse aqui é o rádio. E um pouquinho para fora dele, aqui, a gente tem a antena integrada. Essa caixinha aqui mede 30 por 20 centímetros, super pequeno, um rádio de dimensão muito pequena. O rádio não mexe, então mecanicamente ele fica paradinho, você instalou, ele não vai mexer nada, você aperta ele aí com os braçadeiros, parafusos do suporte, e ele vai cobrir, ele vai enxergar uma área de 90 graus. Então ele está aqui nesse desenho, eu vou desenhar aqui um setor de 90 graus, um ângulo reto aqui, a bolinha dele. Esse rádio enxerga 90 graus. Só que é o seguinte, a transmissão da antena não ocorre em 90 graus, ela ocorre em 8 graus. Então, na prática, realmente, de verdade, a transmissão que existe de RF é uma transmissão de 8 graus. E ela vai apontar para cada cliente remoto. A animação não passou, pessoal? Ah, sim. Tá. O slide demora um minutinho aí para chegar para vocês. Mas então, a ideia da animação é exatamente essa. Quando ele aponta ou ele se comunica com cada cliente, com cada remota, ele vai montar um feixe de transmissão de dados na direção dele, né? Ele vai montar um padrão de antena que vai apontar para cada remota. Então, é como se cada remota estivesse olhando para a antena dos 90 graus e a antena de 90 graus, na prática, vai montar múltiplos subconjuntos de 8 graus, onde apenas um transmite de cada vez. E essa é a mágica que o equipamento faz. Quais são os benefícios que vêm daí, pessoal? Vamos refletir um segundinho sobre isso. Quando eu coloco uma antena, na prática é uma antena direcional, deixa de ser uma antena painel. Eu tenho uma energia muito mais concentrada, eu tenho um ganho maior, eu tenho um ganho adicional de 7 dB. 7 dB é mais do que o dobro da distância, né, comparado com a radiobase tradicional. Segundo, quando eu tenho uma antena direcional, eu reduzo drasticamente a interferência que eu enxergo, porque eu estava antes olhando interferência a 90 graus, eu só vou enxergar agora interferência em 8 graus. E tem um terceiro benefício que a Radwin conseguiu implementar na solução, é o seguinte. Quando você trabalha com modulação adaptativa, as soluções tradicionais têm o seguinte comportamento. Você, para as modulações mais baixas, consegue utilizar o máximo de potência do transmissor. Para as modulações mais altas, de mais capacidade, a potência do transmissor é reduzida para não saturar o enlace. O que a Radwin conseguiu fazer com o JET é manter a potência de 25 dB para todas as modulações. Então eu tenho um terceiro benefício de link budget, além do ganho maior da antena, menos interferência, eu tenho mais potência real de transmissão para as maiores capacidades do enlace. Então, novamente aí a animaçãozinha em andamento do padrão do JET. Então, os benefícios que essa solução do JET tem em função da solução tradicional estão diretamente apontadas a quantidade de dBs que você está injetando a mais na RF, né? Para te ajudar a vencer ambientes muito desafiadores, alto nível de interferência, ou onde você tem um desafio de reuso de canais,
ou a questão de distância, você conseguir chegar mais longe com mais capacidade, ou você conseguir implementar um enlace sem visada direta com muito mais capacidade ou eventualmente com mais distância. Como características gerais da família 5000, isso aplica para todos os equipamentos, o de 25, de 50 e as duas modalidades do rádio de 250 MB, você consegue fazer um tráfego assimétrico jogando até 90% do tráfego em qualquer direção. Então, isso dá uma flexibilidade para você montar um enlace completamente simétrico, uma flexibilidade para você montar um enlace de uplink, para você, por exemplo, fazer um vídeo monitoramento, ou fazer uma configuração básica de provedor, tipo 70-30 no downlink. Todos esses equipamentos têm esse conceito de você poder configurar o SLA garantido, que é essa alocação da capacidade do time slot, que vai definir a capacidade e a latência constante para cada cliente, e um desempenho brutalmente superior a qualquer solução do mercado no ambiente de IRF. Ele tem uma interface aérea ajustada para trabalhar em ambientes de muita interferência, em ambientes desafiadores, sem visada direta, permite você fazer sincronização por Ethernet ou por GPS, tem algumas alternativas para a gente fazer. Longo alcance, eu chego no multiponto aí até 40 km de distância. E do ponto de vista de hardware, pessoal, é uma solução muito parecida com o ponto a ponto. Todo mundo é IP67, aquela brincadeira de poder jogar ele dentro da água 1 metro por meia hora. As taxas de processamento de pacote por segundo são extremamente elevadas, então você também não tem nenhuma restrição de trafegar a capacidade máxima de dados em qualquer tamanho de pacote. Isso é uma coisa que a gente faz com muita frequência em operadoras. Tem um famoso teste lá que chama RFC 2544, a operadora bota de cada lado do enlace um equipamentozinho de teste que injeta tráfegos em diferentes pacotes e vai medir a latência e a capacidade. A gente passa em qualquer condição, qualquer tamanho de pacote, obviamente até a capacidade de cada CPE, né? 5, 10, 25, 50 ou 100 megabits por segundo, independente do tamanho do pacote. Qualquer outra solução de mercado rapidamente começa a falhar a hora que você abaixa o tamanho do pacote de dados, né? Pacotes tipo de VoIP ou de confirmação de ARQ. A gente tem um outro portfólio, que é o portfólio de mobilidade. Esse é um portfólio que eu não vou cobrir hoje com vocês. A ideia seria a gente trabalhar isso aqui num próximo assunto, numa próxima oportunidade de conversa. A gente tem dentro do portfólio, pessoal, uma ferramenta de planejamento. Essa é a ferramenta de trabalho do nosso integrador. Então, ele é a ferramenta de projeto, de desenho de redes. Então, os nossos integradores aí que são certificados através de treinamento têm acesso à ferramenta e desenvolvem os projetos usando essa ferramenta, que te permite predizer as capacidades, distâncias, a viabilidade ou não dos projetos de uma forma aí muito rápida e precisa na bancada de trabalho. Muito bom. Então, aqui o resumo das capacidades, tanto do ponto a ponto quanto do multiponto, só para a gente relembrar. E eu vou pegar alguns slides adicionais agora, pessoal, e vou mergulhar um pouquinho mais. Vou pedir a atenção de vocês aí por mais uns 10 minutinhos, 10, 15 minutos, para a gente conseguir conversar um pouquinho mais em detalhe. Espera aí que alguém abriu o microfone aí de novo. A gente conseguir conversar em detalhes sobre algumas características mais técnicas da solução do JET. Tá? É um assunto como se fosse um pouquinho mais avançado dessa visão geral que eu passei para vocês até agora.
O que eu vou desenvolver com vocês agora, então, a gente já aprendeu que tem o ponto a ponto, aprendeu que tem um multiponto com várias alternativas, tem o JET, que na prática é um multiponto de 250 MB com uma antena especial, né? E essa antena especial traz alguns benefícios legais para a gente. Essa listinha aí mostra os principais pontos de venda, né, os principais pontos de diferenciação da solução. E a gente vai falar de cada um deles de forma bem rápida, direta, mas são pontos importantes para a gente ter na cabeça. Primeiro, eu apresentei o JET para vocês com alguns benefícios. Ele tem mais ganho da antena, a antena mais estreita tem menos interferência, mais potência de transmissão. Ou seja, eu tenho muito mais energia e muito menos interferência disponível. Eu posso ir muito mais longe ou eu posso ir para uma mesma distância com capacidades muito maiores. Então, eu tenho maior capacidade por distância. Número 2, interferência contra a imunidade, equivalente ao do PTP. Por quê? Eu estou trabalhando com antenas direcionais aqui. Maior reuso de frequência, eu posso reusar o mesmo canal 2 vezes dentro da radiobase e entre radiobases vizinhas num esquema de 90 graus. Né? Ninguém consegue fazer isso. Como eu tenho muito mais energia no meu enlace, eu consigo ter uma penetração sem visada direta muito maior. Eu tenho mais dBs para perder com as obstruções. E eu continuo com esse meu esqueminha do SLA garantido. Eu aloco capacidade, eu defino a latência para cada cliente. Ele vai ter o tráfego estável e já definido em função do que você está vendendo para ele. E eu consigo ter uma escalabilidade da rede porque eu tenho o mecanismo de sincronização disponível. Então, vamos olhar em figuras essas coisas que a gente veio conversando. Então, vai valer até como uma recapitulação. Por que eu tenho mais capacidade para uma mesma distância, pessoal? A explicação está aqui. Eu tenho, primeiro, maior ganho de antena, porque é uma antena direcional. Eu tenho maior potência de transmissão, né? Eu comentei aí, eu mantenho os 25 dBs fixos para qualquer modulação, e com isso eu consigo chegar muito mais longe. Essas aqui são algumas simulações feitas com um rádio com antena padrão JET e um rádio sem antena padrão JET, antena painel de 90 graus. Nessa simulação, eu não estou considerando nenhum tipo de interferência. Ele é uma conta feita exclusivamente com os números do link budget. Ganho de antena, potência de transmissão e free space loss. Né? Então, não tem nada levado em consideração de o efeito da interferência. E o que está mostrando aqui no gráfico, pessoal, a gente tem oportunidades aí de aumento efetivo de capacidade entre 50% e 100% da capacidade efetiva que eu tirava numa determinada distância. Isso vai mudar um pouquinho em função do sentido do downlink, né, que é o primeiro gráfico aqui da esquerda. O downlink tem a melhora do downlink é maior porque a antena, a capacidade aumentada de potência que eu consigo manter fixa, ela está na base e não no cliente. Por isso que os números são um pouquinho diferentes. Mas eu consigo chegar aí em melhorias brutais, tanto do downlink quanto do uplink. Quando eu trago a interferência para a brincadeira, a gente está comparando aqui uma antena de padrão de 90 graus inicialmente, depois mudando para 8 graus, obviamente eu tenho uma redução grande da quantidade de interferência que eu pego em cada direção. Isso é estimado em algo como 14 dBs, essa redução do nível de interferência em função de você sair de 90 e cair para um padrão de 8 graus. É muita coisa, pessoal. Lembrando que a cada 6 dBs de melhoria no seu link budget, você consegue dobrar a distância do enlace.
Esse gráfico aqui está feito colocando em perspectiva, além da questão do link budget, um piso elevado de interferência aí de 65 dBs. Veja como a diferença de performance real do JET e de uma antena tradicional de 90 graus começa a ficar significativa. Qual é a mensagem que está por trás aqui, pessoal? Quanto pior a situação, maior aparece o benefício do JET. Quanto mais distante for um elástico, quanto mais interferência tiver, você vai perceber um alívio muito maior na tua condição de rede. Vou colocar em outras palavras. Se você tiver um enlacezinho mamão com açúcar, lá, 500 metros de enlace num ambiente rural, visada completamente desobstruída, duas torres, uma olhando para a outra. Se você instalar um 5000 tradicional ou 5000 JET, você vai tirar os 250 MB dos dois exatamente igual, zero de diferença. Se você levar isso para um ambiente urbano, onde você tenha problemas de interferência, problemas de obstrução, obviamente a performance do JET vai ser substancialmente melhor, porque você tinha um enlace de RF muito mais degradado. E essa diferença vai aparecer quanto mais difícil for o teu cenário. Então, uma mensagem importante não é que o JET está substituindo o 5000, não. Ele é um complemento. Você pode, e tem muita gente que está continuando a desenvolver projeto com 5000, de 25, de 50 ou de 250 MB, mas tem casos específicos onde o JET faz todo o sentido. Então a gente entende isso como uma alternativa adicional. Quem já viu esse gráfico aqui, pessoal? Todo mundo, né? Quem não dormiu, quem não saiu para tomar café, viu esse gráfico. Só que a gente viu esse gráfico no Radwin 2000D+. Eu estou trazendo esse gráfico de novo dentro do ambiente do JET. Olha que bacana, qual é a mensagem? O JET é um rádio que vai conseguir, trabalha no multiponto, ele atende vários clientes, cada cliente dele vai estar numa determinada direção, e eu já expliquei para vocês que em cada direção de cada cliente, a antena vai montar um padrão, o rádio vai montar um padrão de transmissão que vai jogar 8 graus desse feixe para cada cliente, um de cada vez. Então, toda vez que eu tiver que transmitir dados para um dos clientes, ele manda um pacotinho. O pacotinho tem um padrão de antena, uma modulação adaptativa específica, para o downlink, para o uplink, e além disso, ele pode ter uma largura de canal específica para cada cliente, para cada direção, de baixada ou de subida. Então, olha quantos elementos o rádio vai trabalhar. Para você conseguir tirar o máximo de capacidade de cada CPE do teu sistema, você vai ter a antena, o padrão de antena dela, a modulação de antena, a modulação adaptativa e, eventualmente, aquela brincadeira de você diminuir ou aumentar o tamanho do canal em função do piso de interferência e da condição de RF de cada cliente. Obviamente que no caso do ponto a ponto, é um ponto A para um ponto B, você diminui o canal, diminui para todo mundo. Aqui, no caso do multiponto, você pode fazer uma largura de canal, não é um canal diferente para cada cliente. O canal configurado é o mesmo, mas esse canal pode ser dividido. O máximo da rádio base é canal de 40, ele pode ser de 40 ou cair para 20, por exemplo, de maneira dinâmica para cada cliente na baixada e na subida. Então, com isso, a gente consegue maximizar ao máximo a capacidade de transmissão da sua rádio base em função da característica de cada cliente. A gente consegue fazer um reuso do mesmo canal dentro da mesma rádio base. Então, veja aí nesse quadro central, você usa o mesmo canalzinho aqui, o F2, na direção norte e na direção sul, e aí você usa um segundo canal, F1, leste e oeste, e você usa esses dois mesmos canais em todas as outras radiobases. Existem outras tecnologias de mercado que fazem reuso de canal, só que quando você trabalha com 90 graus, ele precisa usar 4 canais, a gente consegue trabalhar com apenas 2
canais, né? Então, se você pensar um projeto em 3,5, que é uma banda complicadíssima de trabalhar, porque tem muito pouco espectro, a gente consegue fazer mágica com ela. Altíssima performance em condição sem visada direta, porque, pessoal, primeiro, na rádio base ela tem uma antena que vai achar o melhor ponto de reflexão de maneira automática, você tem que alinhar apenas a remota. E segundo, eu tenho muito mais energia para perder nessa brincadeira aí de achar as reflexões, né? O meu link budget é muito maior, eu vou ter uma capacidade substancialmente maior. Essa ideia da gente trabalhar com o nível de serviço garantido e com o MIR, então, esse assunto, pessoal, é um assunto bastante polêmico. Toda vez que a gente vai conversar com algum cliente novo, existe muita, talvez, dificuldade para entender esse assunto do time slot, e ele é visto, em alguns casos, como uma restrição do equipamento. Eu vou explicar isso para desmistificar de uma vez por todas, né? O time slot, na verdade, é a grande diferenciação da solução da RadioIN, e ele permite você fazer o seguinte: você configurar essa barrinha verde que vocês estão vendo na tela é o que eu configurei de banda garantida para cada cliente. Então, cliente 1, 2, 3, imagina que essa segunda barrinha aí é 2 MB de capacidade. Então, eu configurei para esses clientes que estão aí 2 MB de capacidade, amarrei para eles uma determinada quantidade de time slots para dar essa capacidade. Só que eu deixei reservado na minha base de clientes, na minha base de canais, desculpa, certos canais que não foram alocados para ninguém. É uma sobra ali, um banco de canais. Esses canais que sobraram podem ser usados para implementar o esquema do MIR, né? Quem conhece um pouquinho essa nomenclatura, a gente pode olhar que essa barrinha verde seria o parâmetro de CIR, né, que é o Committed Information Rate, e essa outra em azul, que é o que passa aí da barrinha verde, seria o MIR, seria o máximo. Então vamos traduzir. Quando a gente contrata aí na nossa casa um plano de internet de 10 mega e a operadora garante para você 20%, o MIR é o 10 mega, você não vai passar disso. Mas eu vou te garantir 20%. O teu piso vai ser 2 mega. Então, como que eu configuraria isso na RadioIN? A gente venderia para esse cliente uma CPE de 10 megabits de capacidade, ou uma rádio base maior, mas eu travo isso na porta Ethernet para não passar de 10 mega, e eu vou associar time slots para garantir um mínimo de 2 mega. Então, eu consigo navegar entre os dois. Se você quiser criar um plano onde somente tem a CIR, onde você só tem banda garantida para todos os clientes, você não configura, não deixa esses canais sobrando, né, e trava o rádio exatamente igual ao CIR. Então você tem a flexibilidade de fazer os dois cenários. A grande diferença é que só na RadioIN você consegue fazer esse setup do CIR garantido para ter a experiência de navegação de um enlace de ponto a ponto. Um último ponto para eu apresentar aqui para vocês, com relação a essa ideia, é o seguinte. Quem trabalha com Wi-Fi, principalmente, já viu isso N vezes, é o seguinte. Pensa numa rádio, não vamos olhar os slides ainda, vamos escutar a explicação e aí você vai entender o que está desenhado aí. Num sistema de Wi-Fi, uma rádio base, se você tem um cliente degradado, esse cliente degradado vai puxar a capacidade da rádio base inteira para baixo e vai danificar, vai contaminar a performance de todos os teus outros clientes. No caso da RadioIN, como a gente trabalha com esses time slots dedicados, específicos para cada cliente, se você tem um problema em um cliente específico, vamos pensar aqui, é o que está desenhado aqui, deixa eu mudar minha tela para cá. No caso da RadioIN, que seriam as barras vermelhas, nesse primeiro cliente aqui você teve uma degradação por obstrução, seja o que for, a capacidade dele caiu para 1/4, só ele teve a degradação. Os outros clientes continuam na capacidade já configurada.
Se você pegasse uma solução de Wi-Fi, esse problema que deu em um cliente vai trazer a capacidade de todas as outras remotas para baixo. Então você tem uma contaminação sistêmica de problemas pontuais, o que não acontece na solução da RadioWin. Então você consegue também segregar os problemas de rede. No nosso caso da RadioWin, a latência é diretamente proporcional à capacidade. A latência tem a ver com a quantidade de time slots que você associa. Uma vez associado o time slot, você já sabe qual é a latência. Então, a grande verdade, pessoal, é muito mais do que ela perguntar qual é a tua latência, é alta ou é baixa, a pergunta é errada. A pergunta correta é quão estável é a tua latência. Porque o problema de aplicação em tempo real de voz, de telemetria, do que quer que seja, é a flutuação da latência, é o jitter, isso que é péssimo. E o que a gente consegue entregar é, independente de quantos time slots você alocou, a latência pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, você vai ter essa latência fixa e extremamente estável, ela não vai chacoalhar. E isso é o que você precisa entregar nos teus sistemas. A gente já conversou desse assunto dos processamentos de pacote por segundo. As nossas radiobases são medidas aí na casa de 400 mil pps. As soluções padrão de mercado vão estar nessa menor que 20 mil. Ou seja, eu consigo manter os meus 250 MB para qualquer tamanho de pacote. As soluções aí dos concorrentes, a hora que você começa a botar pacotes pequenos, a capacidade cai lá para baixo. Escalabilidade de rede, a gente está acabando já, tá, pessoal? Mais uns 2, 3 minutinhos, a gente chega aqui para o fechamento. Escalabilidade quer dizer o seguinte, a capacidade de você sincronizar toda a sua rede para que um equipamento não gere interferência no outro. Então, a gente consegue fazer isso dentro de cada torre por Ethernet. Se tiver torres próximas, eu posso lançar mão da sincronização por GPS. E, mais importante ainda, como toda a plataforma nossa é similar, vem de um mesmo desenvolvimento, todos os produtos de ponto a ponto e os de multiponto são sincronizáveis entre si, que também é uma diferença bastante importante quando a gente compara a nossa solução da RadioWin com soluções alternativas de mercado. Então, com isso, pessoal, dei um clique a mais. A gente chega no último slide que eu tinha planejado para apresentar para vocês aí de forma oficial. A gente tem então alguns instantes para dar uma olhadinha nas perguntas. Quem não mandou pergunta, tem dúvida, tem um momento aí da gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu dar uma repassada aqui no chat, então vamos lá. Tem uma pergunta aqui sobre o produto nacional, né, que é o RadioWin 2000C, se ele tem algum benefício. Sim, ele tem benefício de impostos, ele tem cartão BNDES, o RadioWin 2000C, é o rádio de 200 MB, tem condições comerciais aí bastante agressivas. Solicitem cotação para o pessoal da Axion, que eles vão encaminhar aí essa referência aí de preço para vocês. Tem uma pergunta aqui de como se comporta o portfólio para enviar VoIP. A pergunta super bacana. Na verdade, a resposta vem muito de tudo isso, de toda a soma dessas características que eu apresentei para vocês. A mensagem final é um protocolo que tem uma interface de rádio extremamente avançada para trabalhar com interferência. Eu tenho diversas alternativas de capacidades e alternativas de antena com jet, sem jet, nos ponto a pontos, né, de 10 até 750 MB.
todos com altíssimo processamento de pacotes por segundo, que permite os pacotinhos bastante pequenos, correção de erro na interface aérea para mitigação de interferência, para deixar um enlace estável, e no multiponto, principalmente, esse diferencial de você ter bandas garantidas e latências fixas, que dão aí o melhor ambiente possível para você jogar aplicações síncronas, né, voz sobre IP e vídeo, por exemplo. Se o R-Planner permite fazer predição de cobertura, sim, e obstruções, sim. Tá, o condomínio de casas para enviar dados de telefonia para as casas. Sim, a gente precisa discutir aqui o modelo de negócios. Não, eu pediria para a gente entrar em contato aí offline como segmento. Peço para encaminhar um e-mail para a gente e a gente dá seguimento ao desenvolvimento desse projeto, entender aí as densidades, o tamanho do condomínio, aplicações que a gente pode colocar aí. Vamos ver. Aí os contatos podem encaminhar o primeiro contato para mim e aí eu encaminho diretamente para o pessoal da Axion nos ajudar aí com o projeto e com as cotações. Tá, o Fábio, você perguntou do planner, ele serve para o ponto a ponto e para o multiponto, tá? O complemento da tua pergunta aqui. Acho que foi isso. Pessoal, a gente chegou aqui ao final da apresentação, estamos aí com, agora são 11h15. Acho que conseguimos cobrir bastante material, né, tanto de uma parte inicial de conhecer um pouquinho mais da Radwin, conhecer as duas grandes linhas de produto, o ponto multiponto, o ponto a ponto, as novidades no ponto a ponto, que é o 2000D+, a grande novidade no multiponto, que é o JET, e no assunto do JET a gente conseguiu mergulhar um pouquinho mais nos detalhes e entender exatamente quais são as características que estão por trás da tecnologia que trazem essa performance tão elevada e tão diferente na solução do JET em comparação com as soluções tradicionais. Então eu agradeço aí novamente a participação de todos vocês aí que me acompanharam nessa apresentação de hoje. Agradeço ao pessoal todo da Axion que permitiu a organização desse evento, ao Eric especificamente, que foi quem coordenou toda essa iniciativa. Peço a cada um de vocês, isso é bastante importante, tragam a demanda de projeto para a gente poder entender a especificidade para as várias aplicações que a gente discutiu e a gente possa, a 6 mãos, né, a Radwin, o pessoal da Axion e vocês, desenvolver o projeto que melhor se adeque às suas necessidades. Tá legal? Eu fico por aqui hoje, a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.